Então, vamos continuar, irmãos. Senhor, mais uma vez pedimos Tua graça, suplicamos que a Tua misericórdia esteja conosco, que o Senhor nos dirija nesse último momento dessa oportunidade que nos dá, Senhor. Sabemos que aqui não é o fim, sabemos que é o término de é só uma vírgula, Senhor, porque não há ponto final na comunhão dos Teus filhos. Para sempre, Senhor, nós estamos na comunhão do Filho de Deus, mas pedimos que a Tua ajuda ainda esteja conosco, Teu Espírito da realidade nos guie para dentro de toda a realidade, de toda a verdade, Senhor. Nos ajuda a ver com mais apreço as glórias do Teu reino, a Tua vinda, e assim produz em nosso coração o senso, a consciência de vigilância, um espírito de arrebatamento, um desejo de Te encontrar e ter parte em todo esse grande propósito de glória que o Senhor tem. Obrigado, Senhor. Assiste-nos mais uma vez e guarde esse tempo para nós. No nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir agora, irmãos, em João capítulo 1. Versículos 49 ao 51. Nós vamos ler, na verdade, 48, né? 48 a 51. Melhor. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós vamos então dar uma continuidade. Aqui tem uma promessa do Senhor para Natanael, que é também Bartolomeu, é o mesmo discípulo, filho de Tomeu. Isso é Bartolomeu, que é o mesmo aqui, Natanael. Natanael, irmãos, isso aqui faz essa promessa do Senhor para Natanael. Se você vê que ele está fazendo menção à escada de Jacó, ao sonho de Jacó, ela confirma mais um do aspecto da promessa de Deus feita a Israel e que será plenamente cumprido no tempo do reino messiânico. É interessante que quando essa história começa, é dito, né? No dia seguinte, no dia imediato, no 43, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Isso é verdade? Sim. Jesus, o Nazareno. Isso é verdade? Sim, o próprio Senhor Jesus também não se importava de ser identificado como Nazareno, já que a palavra Nazareno é a mesma correspondente para Nazireu, e vem do hebraico Netzeri. Então Jesus não se importava, ele se identificou como Nazireu e Nazareno, já que Netzeri é a palavra renovo, que aparece em Isaías capítulo 11, quando diz que do tronco de Jessé sairia um rebento, um renovo. Renovo, rebento é Netzeri, da onde vem também o som fonético para Nazareno. E é até interessante porque Isaías fala que ele seria
o rebento de Jessé, o Netzeri de Jessé, então ele é aquele que carrega esse título. Quando Mateus vai dizer que a profecia do profeta se cumpriu ao Jesus morar em Nazaré, você não encontra uma profecia clara dizendo que ele ia morar em Nazaré. Então todos os eruditos acreditam que esse termo nazareno é por causa da palavra hebraica Netzeri, que é renovo, rebento. Então o Senhor uniu o cumprimento dele ser o rebento de Jessé com o fato de ele morar em Nazaré. E assim a profecia foi cumprida e ele foi chamado de o Nazareno, que também, pela pronúncia da fonética dessa palavra no original, no grego, aparece Jesus o Nazireu, já que ele é o verdadeiro Nazireu de Deus. Bom, então até aqui é verdade. Aí Filipe continua, dizendo quem ele é. Jesus Nazareno, o filho de José. Isso é verdade? Não, Jesus não é o filho de José. Mas que precioso, né, irmãos? Que Deus possa usar até a fraqueza do nosso testemunho para atrair as pessoas a Ele. E aí, continua. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Irmãos, aqui tem uma figura, sabe por quê? Se nós olharmos o Evangelho de João com cuidado, nós vamos ver que aqui estão presentes os 7 dias da nova criação de Deus. Se os irmãos voltarem comigo aí no capítulo 1, no versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o dia seguinte significa que já houve um primeiro dia. Aqui nós já estamos contando 2. O primeiro dia é o tempo do testemunho de João acerca do Senhor. Quem o Senhor é? Ele é o enviado de Deus. Depois, João dá o testemunho dele como Cordeiro Redentor de Deus. Né? E aí depois, versículo 32 em diante, ele continua dando testemunho. E quando chega no 35, ele fala, no dia seguinte. Então, quantos dias passaram? 3. O que acontece no dia seguinte? Os discípulos de João seguem o Senhor. Então, você tem a revelação de quem ele é, o testemunho da sua encarnação, de que ele é ungido de Deus, depois de que ele é o Redentor, a redenção. O primeiro dia é o dia da luz, depois da redenção. Aí depois, o que acontece? Os discípulos de João seguem o Senhor. Seguem o Senhor. Aí o que começa a acontecer? No dia seguinte, 35, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse, que buscais? Disseram ele, Rabi, e quer dizer mestre, onde assistes? Que é onde moras, né? Respondeu-lhe Jesus, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Né? Então aí você tem o que aqui? O primeiro dia revelando quem ele é, o segundo dia que ele é o Cordeiro, e depois, irmãos, a figura é essa aqui, Jesus se encarna. Esse é o conteúdo do primeiro dia, quem ele é pela encarnação. No segundo dia, ele é o Cordeiro, que fala da redenção, da obra dele na cruz. Você está vendo encarnação e redenção, expiação, certo? Como Cordeiro. Aí no terceiro dia, ele começa a formar a igreja, que são os discípulos que creem nele. Está dando para entender? Esse André e Simão são aqueles que o seguem, junto com João, que já tinha seguido com André também. Então esses são os primeiros discípulos que vão até ele. E aí vem o quarto dia. No quarto dia, o que acontece no quarto dia? Porque aí o 43 fala no dia imediato. Então aqui já tem 4 dias que se passaram. 4 dias. O que começa a acontecer? Primeiro, vamos ver a ordem do plano de Deus? É encarnação, redenção e edificação da igreja. Não é verdade? E depois que ele edificar a igreja, qual é o próximo passo no seu propósito? A salvação do remanescente judeu. E no quarto dia, quem que Jesus encontra? Natanael. O que Natanael está fazendo?
estava debaixo de uma figueira. Por que Natanael estava debaixo da figueira, irmãos? O que ele estava expressando com isso? Quem que tinha costume de ficar debaixo da figueira naquele tempo? Você sabia que isso era uma prática nos dias de Jesus? De todo judeu ortodoxo que realmente cria nas promessas messiânicas? Sabe por quê? Porque em Zacarias capítulo 3 profetiza que quando o servo renovo cumprir a sua obra de tirar o pecado da nação de Israel, naquele dia cada um se achegará e descansará debaixo da sua figueira e da sua videira, chamando o seu vizinho, o seu amigo para estar com ele. Esses são os dias do milênio. É a profecia messiânica de que o Messias viria como servo renovo. Zacarias 3. Tiraria a iniquidade de Israel. E então, naquele dia, os judeus teriam verdadeira paz para estar debaixo da sua figueira e da sua videira. O que Natanael estava dizendo, irmãos, e é por isso que Jesus dá testemunho disso, é que Natanael era um verdadeiro israelita. Ou seja, alguém que cria nas promessas feitas a Abraão. A prova disso é que ele estava debaixo da figueira sozinho. Era uma prática dos judeus dizer, como que para Deus assim, eu ainda estou esperando o Messias. Eu ainda estou esperando o dia em que nós vamos nos colocar debaixo da figueira, quando o teu Messias vier. Irmãos, nesse exato momento que ele estava esperando pelo Messias, para cumprir os pactos de Deus com Abraão, e ele então representa um judeu verdadeiro. E você sabe o que essa expressão judeu verdadeiro, um israelita verdadeiro, na verdade, representa nos escritos proféticos? Representa aquele israelita que faz parte do remanescente, que será poupado, porque 2/3 da nação vão perecer, porque não são judeus de coração. E Jesus então vê em Natanael, eu estou falando aqui que em João tem esse portento também aqui. João não escreveu essas coisas por acaso. O Espírito Santo não colocou as coisas nessa ordem por acaso. Você tem o primeiro dia falando da encarnação dele, o segundo dia falando dele como Redentor, é o próximo grande passo da obra dele, com o Cordeiro. No terceiro dia ele atrai os que creem nele, que fala da igreja, da edificação, inclusive Pedro recebe o nome de pedra. Simão é chamado de uma pedrinha para ser edificada sobre o Senhor Jesus, certo? E aí depois você tem o remanescente judeu representado na pessoa de Natanael, que crê, que espera as promessas de Abraão ser cumpridas. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo entender, irmãos? E esse Natanael estava debaixo da figueira. Eu quero ler com os irmãos o texto, porque às vezes só citar não é muito bom. Vamos em Zacarias capítulo 3. Versículo 8 até o 10. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Ou seja, o que eu estou fazendo com vocês aqui é um anúncio profético de algo que eu vou fazer no futuro. Vocês representam eventos futuros. A versão King James traduz, vocês são varões simbólicos. Aí ele continua. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, o mesmo renovo do rebento de Jessé, de Isaías capítulo 11. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. O renovo é a pedra, a rocha. E aí diz assim, sobre esta rocha, esta única pedra, estão 7 olhos. Vocês lembram disso em Apocalipse? Os 7 olhos são 7 chifres do cordeiro. Aqui esse cordeiro é uma pedra que também é um renovo. E tem 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus. Estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Irmãos, quando que a pedra foi lavrada? Quando que ela foi submetida aos martelos do juízo de Deus? Na cruz. Então a primeira etapa da obra do Senhor Jesus como servo, justificador, renovo justificador, ocorreu na primeira vinda dele na cruz, quando ele foi lavrado a sua escultura no Calvário. Uma pedra talhada por Deus. Agora, a última parte do versículo que falei, tirarei a iniquidade desta terra. Que terra é essa? É a terra de Israel. Porque os judeus até hoje estão em culpa diante de Deus. Mas Deus diz que vai tirar a iniquidade deles num só dia. Por que um só dia? Porque toda a nação de Israel vai se converter num dia único. Deu para entender? Aí nesse dia em que eles forem perdoados,
que eles experimentarem a expiação que eles rejeitaram, o que vai acontecer? Versículo 10. Naquele dia, no mesmo dia que Deus tirar a iniquidade deles, no mesmo dia que a nação de Israel se converter, o que vai acontecer? Promessa de Deus: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. O que Natanael estava fazendo? Os irmãos acharam Zacarias? Parece que não acharam. Zacarias 3:10. O que Natanael estava fazendo? Ele estava se colocando debaixo da figueira para dizer: eu ainda estou aguardando, Senhor, o cumprimento do que o Senhor prometeu aos nossos pais. Amém. Os irmãos lembram de uma outra ocasião na história de Israel em que cada judeu repousava debaixo da figueira e da videira? Aqui tem uma promessa para o futuro, mas no passado isso já tinha acontecido também. Lembra? Quem era o rei que estava reinando quando isso aconteceu? Salomão. Nos dias de Salomão, que foi o período de maior glória da história de Israel, era o rei de paz. Salomão significa o homem de paz, e era amado também de Jeová, figura do Cristo reinante. Nesses dias, cada um estava debaixo da sua figueira e da sua videira. E aí Deus promete que essa glória vai retornar a eles quando o Messias vier, quando o servo sofredor, que teve a sua escultura lavrada, nenhum só dia retirar o pecado da nação, naquele dia, eles então teriam a paz devolvida e se colocariam debaixo da sua figueira e da sua videira. Está dando para entender, irmãos? Essa era a atitude de Natanael. Ele se colocava de forma antecipada, como todo judeu realmente que cria. Eu estou aguardando. Onde está o Messias? Onde está o Messias? E mal sabia ele que o Messias estava vendo ele. Já pensou? Irmãos, tenta imaginar a cena. Ele está se colocando debaixo da figueira, dizendo: eu creio. Onde o Senhor está? Cadê a tua promessa, Senhor? E o que o Senhor Jesus fala para ele? E ele estava escondido, porque é dito que ele fazia isso em secreto, porque ninguém viu que ele estava fazendo isso. Quando Filipe foi chamar ele, a ideia que o texto apresenta é que Filipe gritou ele: Natanael, venha! Nós achamos! Ele estava se perguntando quando o Messias viria, e nesse mesmo íntere, chega alguém para dizer que achou. Mas na verdade tinha sido achado. Não somos nós que achamos ele. É ele que nos acha. Sempre é ele que nos acha. Não era Natanael que estava vendo ele. Era ele que estava vendo Natanael debaixo da figueira. Mesma distância. Os irmãos estão vendo? E aí ele fala: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ele é um verdadeiro Israel, descendente de Jacó, mas diferente de Jacó. Jacó, que foi chamado de Israel, tinha muito dolo. Tanto dolo que era aquele que agarrava o calcanhar, o que suplantava o homem de duas faces, muitas vezes, esperto. Mas diferente do seu pai, ele expressava o caráter de um israelita sem dolo. Ele representa o Israel que passou pela prova e que perdeu todo o dolo e toda a vaidade. Agora os irmãos vão ver uma coisa: todo o remanescente do tempo do fim dos judeus, esses judeus que serão crentes no Senhor, em quem as promessas se cumprirão, qual a característica que é dado deles nos Salmos, irmãos? Salmo 24, por exemplo. Quando o Senhor Jesus voltar e as portas de Sião se abrir para recebê-lo como rei que retornou. É a segunda vinda do Senhor no Salmo 24. E aí é dito que um tipo de judeu que vai restar e que vai poder subir o Monte Santo. Que tipo de judeu é esse? Lembra, irmãos, nós estamos estudando o reino messiânico, hein? Os puros de coração e que não tem dolo. Tá vendo? Vamos lá no Salmo 24 para a gente ler isso? Então, o que o Senhor Jesus está querendo dizer? Natanael, você está esperando o reino e o rei. Não está? Você está até mesmo antecipando isso, se colocando debaixo da figueira. O rei chegou. E a prova de que o reino vai vir é que o rei já está aqui. E como você crê, e eu considero a sua fé, daqui em diante você ainda vai ver os céus abertos. E você vai estar no reino quando isso acontecer. Quando os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Porque como nós vimos no Salmo 8, a intenção de Deus é que o homem esteja coroado acima dos anjos. E os anjos subam e desçam, prestando obediência ao homem.
O Senhor Jesus é o homem a quem os anjos se curvam, e sobre qual eles vão subir e descer. Nós vamos ver por que está falando que eles vão subir e descer sobre o Filho do Homem. Alguns irmãos, como Lutero, né, o Martinho Lutero, o exegeta Dean Alford, por exemplo, falam que tudo isso aqui era espiritual. Isso aqui já acontece agora, nós já estamos vendo pela fé, mas Jesus não falou assim, você vai crer que os anjos vão subir e descer. Jesus falou, e é o mesmo verbo usado para Maria quando ela viu com os olhos físicos ao Senhor. Você vai ver os anjos. Irmão, isso não aconteceu ainda. E essa é uma promessa para Natanael, confirmando o sonho profético de Jacó. Jacó, quando chegou na terra que Deus prometeu em herança a ele sonhou que havia uma escada e anjos subiam e desciam por ela. Essa é a terra dele. Agora, Jacó não possuiu aquela terra. Os anjos não subiram e desceram sobre aquela terra, como o sonho anunciava. Mas um dia Jacó vai ressuscitar para possuir aquela terra. E os anjos, sobre um homem, que é a escada que liga a terra ao céu, vão subir e descer naquela terra. E o Senhor Jesus está prometendo a Natanael, você vai ver isso acontecer. Sabe por quê? Porque eu sou o rei que garante isso. Ele estava esperando pelo rei e pelo reino, se colocando debaixo da figueira. E o Senhor reconfirma as promessas feitas em Zacarias. Agora, Natanael então passa a representar como um portento o remanescente fiel. Está entendendo? Então no primeiro dia a encarnação, no segundo dia a redenção, no terceiro dia a igreja edificada, no quarto dia a conversão da nação de Israel, do remanescente que espera. Esse é o conteúdo do quarto dia. E no sétimo dia, porque aí depois João vai falar assim, 3 dias depois houve um casamento. 7 dias. E no sétimo dia, um casamento em Caná. Qual que é o sétimo dia de Deus, irmãos? O milênio, onde realmente vai haver um casamento. Os irmãos estão vendo? Os 7 dias da nova criação. No primeiro dia a encarnação, no segundo dia a redenção, no terceiro dia a edificação da igreja, no quarto dia a conversão de Israel, representado em Natanael, um Natanael sem dolo, um Israel convertido sem mentiras. E o terceiro, 3 dias depois, no sétimo, um casamento. Você acha que isso está aí por acaso? Não está aí por acaso, irmãos. O irmão Christian falava que nós temos que procurar. Se na antiga criação houve 7 dias de restauração, nós tínhamos que achar os 7 dias da nova criação no Evangelho de João. Ambos os livros, tanto em João como em Gênesis, começam como no princípio. Um começa no princípio, criou Deus. O outro começa no princípio, era o verbo. Um está falando da nova criação de Deus e o outro da antiga criação. A restauração da antiga criação levou 7 dias. Também levará 7 dias a nova criação. E o sétimo dia de Deus, o milênio, é quando vai haver o casamento, irmãos. Mas antes disso, no quarto dia, a nação de Israel, representada em Natanael, se converte. Encontra o rei que esperam. Está dando para entender? Agora vamos no Salmo 24, então. Essa condição de Natanael ser sem dolo, representando o Israel que Deus quer, é o que está aqui, ó. Bom, meus salmos, as folhas grudam, por isso que eu demoro, tá? Elas estão gastadinhas. Versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Isso é o que os judeus vão perceber aquele dia, porque hoje, irmãos, eles são levados por ideias evolucionistas, por ateísmo, como muitos judeus são ateus, nem creem mais. E acreditam nas ideias de Darwin, nas ideias nihilistas que tem por aí. Mas naquele dia, quando o Messias vier, eles vão saber, ao Senhor pertence a terra. Ele é o Criador. Eles vão ver o seu Elohim verdadeiro. Mas não só isso. Eles vão ver que ele veio salvá-los. Salvá-los do anticristo que estará cercando a cidade aquele dia. E quando ele os salvar, eles vão dizer, quando verem ele no Monte Sião,
quando seus pés estiverem sobre o monte Sião e o templo da glória for restaurado. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, ou seja, que não tem dolo, que não entrega a sua alma à falsidade, à dolice, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó, o pacto de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Essa geração, esse remanescente vai ser deixado nessa condição, naquele dia. Aí então esse remanescente puro, deixado em Jerusalém, quando o Senhor vier do vale do Armagedon, subir no vale de Cedron, para entrar na cidade, então eles vão gritar: levantai, ó portas, as vossas cabeças. E as portas de Jerusalém, inclusive a porta dourada, que está fechada até hoje, irá se abrir, e o Senhor subirá entre aclamações. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? Eles não sabiam quem era esse Rei, irmãos. Durante 2000 anos eles não sabem quem é o Rei. E eles vão ver que aquele que eles crucificaram e traspassaram a mão e os pés, Ele é o Rei da Glória. Jesus é Yahvé encarnado, o Rei da Glória que voltou. Levantem as portas. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Essa vai ser a condição. Vamos para Sofonias também. É no Antigo Testamento aí, entre os livros dos profetas menores. Sofonias. Está depois de Abacuque. Sofonias capítulo 3. Versículo 8 em diante. Capítulo 3. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Quando que isso que vai acontecer, irmãos? As nações todas reunidas em um lugar e a ira de Deus caindo sobre elas. No Armagedon, no sítio contra Jerusalém. E toda a terra será passada pelo fogo da ira de Deus. Continuando. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Aqui está falando daquele julgamento das nações que a gente viu em Mateus 25 ontem. As nações vão ver quem é o rei de toda a terra. Naquele dia o Senhor será rei de toda a terra. E as nações então serão purificadas. Mas além das nações ao redor, que serão tratadas, deixadas nessa condição, o versículo continua. Dalém dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Então ele está falando de reunir o remanescente disperso de Israel. Isso é um trabalho, irmãos, que não vai se dar totalmente antes do Senhor voltar. Porque de acordo com o texto de Lucas, os anjos do Senhor é que vão reunir os eleitos dele. E não está falando ali da igreja, está falando dos eleitos de Israel, dispersos pelo mundo. Você sabia que das 10 tribos, por exemplo, ninguém sabe o paradeiro delas totalmente até hoje? Ninguém sabe.
Tudo que você tem de judeu praticamente na Terra Santa é só de judeus da tribo de Judá. Algumas coisas, como a tribo de Manassés, foi encontrada lá no sul da África, alguma coisa na Índia, mas é muito pouco. Há sangue de uma das 10 tribos até na família imperial chinesa. De fato, Deus falou que eles iriam ser dispersos até a terra de Sinim, que corresponde à China, em Isaías 49. Mas ninguém sabe totalmente o paradeiro deles. É uma coisa que só os anjos vão poder fazer. Mas Deus promete que depois que Ele julgar os povos, aí Ele vai preparar um caminho, irmãos, para todos esses israelitas retornarem. E Ele vai ajuntá-los na terra que é deles. Isaías fala até que Deus vai ferir o rio Eufrates e ele vai se tornar como 7 braços que vão ser possíveis passar a pé. E então todos os israelitas vão retornar do Extremo Oriente, viajando para Jerusalém naquele dia. Tudo isso são profecias que estão para se cumprir ainda. Aqui então continua. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Agora olha só, de novo, a condição do remanescente, do povo purificado do dolo. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em um nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade. A palavra os restantes aqui, de acordo com o original, é o remanescente. Os que foram deixados, porque o restante aqui, como em Isaías aparece muitas vezes, e Paulo cita em Romanos 11, mas ainda que os filhos de Israel fossem como a areia da praia do mar, o remanescente é que será salvo. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira. Está vendo? Foi tirado o dolo deles. E na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deleitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Irmãos, isso não é a condição deles hoje. Eles não têm templo, eles não têm estola, não têm éfode, não têm o Senhor também. E o Senhor falou para eles, a vossa casa ficará deserta e não me vereis mais até que venhais a dizer, Baruch Rabá, bendito o que vem, em nome do Senhor. Isso está prefigurado no 4º dia do Evangelho de João, quando Natanael, o israelita sem dolo, encontra o rei e tem as promessas do reino asseguradas para ele. Agora, olha só que interessante, eu estava falando sobre essa questão do reino terreno messiânico, ela se concentra em 3 coisas. Sobre Israel, sobre Jerusalém e sobre o templo. Irmãos, com relação a Jerusalém, eu até anotei algumas coisas aqui, queria ler para os irmãos, tá? Não sei se vai dar tempo de ler todos os versículos, então eu vou ler um pouco corrido. Fala assim, no Novo Testamento, na chance dada a Jerusalém para que a cidade pudesse receber seu rei, os próprios discípulos e a multidão não estavam esclarecidos disso. Porque qual foi a hora que o Senhor Jesus deu a última chance para que eles recebessem-no como rei? Para o povo recebê-lo. Porque os fariseus já haviam rejeitado ele. A gente viu no capítulo 12. E ele cortou a aliança com a liderança e com tudo. Mas para o povo a misericórdia ainda foi estendida, porque Jesus mesmo tinha dito que haveria um último sinal, o sinal de Jonas. Por causa dessa misericórdia última, ele ainda se ofereceu como rei para a filha de Sião. Aonde foi esse momento? Os irmãos lembram? Isso foi diante da cidade de Jerusalém. Os irmãos lembram quando foi? Vamos lá, Mateus 21. Agora presta atenção, o Senhor se oferece como rei, a profecia dizia que ele viria como rei, e os irmãos vão ver do que os discípulos e o povo chamam ele. Mateus 21, versículo 6 a 11. Não, na verdade não vamos ler do 6 a 11, não. Vamos ler do 1 até o 11, vai. É que quando eu estou fazendo o esboço, eu coloco o versículo, mas depois na hora eu vejo que tem que ler o outro versículo. Então, vamos ler do versículo 1 a 11, é melhor.
Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta. Que profeta falou isso? Zacarias. Cerca de quase 400 anos antes de Cristo, Zacarias profetizou isso. O que está escrito lá? Dizei à filha de Sião, está lá em Zacarias 9, eis aí vem o teu rei manso, o rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga. O que a profecia dizia que o povo devia atentar? Que o rei estaria vindo montado no jumento. Então Jesus estava se oferecendo como para eles? Como rei, não é? Vamos ler o versículo 6 para ver como é que eles estavam pensando que Jesus estava chegando. O 6 em diante. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e os outros cortaram ramos de árvores espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que o precediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, que é o título do Messias. Não é uma confusão na mente deles, ele é o Messias, o filho de Davi. Continua: bendito que venha em nome do Senhor. Até aí está tudo bem. Hosana nas maiores alturas. Aí o versículo 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta. Mas Jesus estava vindo como profeta? Ele estava vindo como rei, irmãos. O povo não reconheceu. Estava na profecia que o rei viria montado no jumentinho. Mas quem que é? Quem está chegando? Esse barulhão todo, o que está acontecendo? Não, é o profeta. Este é o profeta, Jesus de Nazaré, da Galileia. Ele era de Nazaré? Ele era Jesus, ele aceitava ser chamado de Nazareno, mas ele nasceu na Galileia? Eles estão querendo dizer aqui que ele nasceu na Galileia. Ele nasceu na Galileia? Ele viveu na Galileia, mas ele não era galileu. E também não estava se oferecendo como profeta. Então você vê, irmãos, o povo não entendeu a oferta do rei. E aqui eu continuo assim: a profecia ordenava recebê-lo como rei. Eles concluem que ele era um profeta. Assim a oportunidade foi perdida e o Salvador encontra o templo guarnecido contra ele. O templo, que deveria ser a casa dele, estava guarnecido, guardado contra ele. Quem estava tomando conta do templo? Sacerdotes, escribas, fariseus e a guarda contra ele. Por seus inimigos. E ele é entregue ao poder gentil. E quando apresentado a Jerusalém como seu rei em sua hora de fraqueza, ele é recusado. Você sabe que a última coisa, quem foi o último que chamou Jesus de rei na terra de Israel? Pilatos. Pilatos chega diante da multidão que está clamando e fala assim: mas eu hei de crucificar o vosso rei? Irmãos, Deus teve que colocar isso na boca de um gentil. Eles não souberam reconhecer o tempo da visitação, como Jesus falou. Aí Pilatos falou: eu vou crucificar o vosso rei? Não se sabe muito bem se Pilatos estava debochando, ou se ele estava de fato assustado com tudo o que estava acontecendo, porque até a mulher dele teve sonhos terríveis, e falou para ele: não te envolvas na causa desse justo. Então ele queria livrar Jesus, mas por outro lado havia ali também um deboche, e ele falou: eu hei de crucificar o vosso rei? Irmãos, a nação de Israel nunca, por causa do orgulho deles, eles nunca admitiram, nem que eles tinham sido escravos. No capítulo 8 de João, quando Jesus fala para eles que eles vão ser libertos se crerem nele, o que eles respondem? Nós somos descendência de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. Olha a obstinação. Não foi não. E o Egito foi o quê? E a Síria foi o quê? E a Babilônia foi o quê? E o Império Medo-Persa foi o quê? E os gregos, com Alexandre o Grande, depois aquelas guerras dos Seleucidas com os Ptolomeus, foram o quê? A história de Judas Macabeu, no período interbíblico, foi o quê? E depois, Roma, eles estavam sendo escravos naquele momento.
Mas olhem para Jesus, nunca fomos escravos de ninguém. E somos descendentes de Abraão. Eles não admitiam que tinha um rei governando sobre eles. Porque eles diziam assim, o único rei que vai nos governar é o Messias. Mas quando Pilatos falou, hei de crucificar o vosso rei, sabe o que eles gritaram? O ódio pelo Senhor era tanto que eles falaram, não temos outro rei além de César. Irmãos, que coisa terrível, que coisa terrível. Bom, ele foi entregue. E na hora que ele foi... Vamos ver esse texto lá em João 19? João 19, versículo 14 e 16. E era para Seve Pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus, Pilatos falou aos judeus, eis aqui o vosso rei. E eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Foi isso que a liderança do povo quis. E aí, eu vou continuar aqui um pouquinho. Deus, ainda usando de graça, ordenava que o evangelho fosse pregado primeiro em Jerusalém. Irmãos, mesmo eles rejeitando, Deus tinha falado que haveria o último sinal de Jonas, que era da ressurreição, e o Senhor falou, os apóstolos comecem a dar testemunho da ressurreição aonde? Em Jerusalém. É o último dedo de graça de Deus estendida para eles, para separar pelo menos alguns que criam em Jerusalém, porque o resto do povo já estava endurecido. Mas alguma coisa Deus ainda estendeu de misericórdia. E se esse último sinal de Jonas não convencesse, nada mais ia convencer. A nação ia ser deixada totalmente na incredulidade. E aí foi o que o Senhor fez. Vamos lá, Lucas 24, 47. Eu vou pedir para os irmãos lerem comigo uma série de versículos agora, tá? Lucas 24, 47. Vamos ler. Como eu falei de novo, vamos ler o 46 antes, tá? E lhes disse, Jesus falando aos apóstolos, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Ou seja, então é o que está aqui, que eu tinha colocado escrito aqui. Mas, Deus ordenara, usando de graça, ordenara que o evangelho, mesmo assim, fosse começado a ser pregado por Jerusalém. Mas mesmo o maravilhoso testemunho dado pelo maior inimigo do evangelho na época, que era Paulo, ao se converter, mesmo o testemunho de Paulo de ver Jesus ressuscitado. Irmãos, o irmão Tinsley no estudo Vida de Atos fala assim, o Senhor Jesus tinha dois grandes inimigos. O primeiro era Satanás, o segundo era Saulo. Porque para converter Saulo, irmão, pensa, o que poderia converter um homem como Saulo? Qualquer um que tenta pregar, roda. É preso e entregue para ser morto. Ele estava convicto, porque ele disse que ele se avantajava sobre os da sua idade, e ele era zeloso, extremamente zeloso e irrepreensível na lei de Moisés. Ele conhecia os textos e para ele não tinha sentido o Messias morrer crucificado. Nada a não ser Jesus ressuscitado poderia converter Saulo. E aí Saulo faz o que logo que ele se converte? Ele vai para Jerusalém, isso é Atos 11. E ele está entusiasmado, ele está pensando que ele vai dar o testemunho dele e agora o povo vai se converter. Vamos lá, quem sabe? Mas qual é a consequência? Aí ele vai para o templo e diz que ele está orando. Está lá em Atos capítulo 22. Paulo vai narrar essa história que aconteceu em Atos 11, ele vai detalhar ela em Atos 22. Vamos lá, em Atos 22, versículo 17 até o 21. Aqui Paulo fazendo a defesa dele, ele narra o que aconteceu após a conversão dele. Atos 22, versículo 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo.
E dizia para ele, né? O Senhor apareceu falando para ele: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, aí Paulo ainda insistiu, mas quem sabe, né, Senhor? Quem sabe um homem como eu, eles sabem da minha história. Com certeza, se eles verem um homem como eu convertido, não tem como negar. Paulo ainda foi insistir com o Senhor: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas, e açoitava os que criam em ti. Uma conversão como a minha, com certeza vai ter peso. Mas o que Jesus falou para ele? E ainda ele continuou para o Senhor: ó, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, o Senhor falou para ele: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. E o Senhor sabia que a cidade não ia crer. Os irmãos estão vendo a história? Tem promessas de Deus para Jerusalém, mas depois do evangelho se cumprir? Não. Essa é a condição de Jerusalém desde o livro de Atos, e vai prosseguir. Isso é o que explica, irmãos, a condição dos judeus até hoje lá. Então continua aqui, ó. Por isso a multidão de Jerusalém grita, por isso a multidão de Jerusalém gritar pela morte de Paulo, como fizeram pela morte de seu mestre. Quando Paulo conclui esse testemunho aqui, vamos ler o 22, ó. O versículo 22, a gente leu até o 21, vamos ler o versículo 22. Quando Paulo fala que o Senhor ressuscitado apareceu para ele, e diz que ninguém ia crer, e que o Senhor estava enviando ele para os gentios, sabe o que o povo grita nessa hora? Do mesmo jeito que gritaram para Jesus morrer, é o que Jerusalém faz com ele, ó. Ouviram até essas palavras, e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. É isso. É isso que Jerusalém pensa. Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Então, do mesmo jeito que gritaram pela morte do mestre, gritaram pela morte do servo. E com dificuldade sua vida foi preservada. Doravante, durante toda a era do Evangelho, Jerusalém é a mãe escrava gerando filhos para a escravidão. É essa a conclusão de Paulo em Gálatas capítulo 4. Vamos ler lá? Engraçado, os Gálatas queriam voltar para o judaísmo. Porque os falsos mestres dizem assim, ó, crer em Jesus é bom para começar, mas depois você tem que ter alguma coisinha acrescentada para preservar a sua salvação, senão não dá certo não, tem que voltar lá para a mãe, Jerusalém, tem que ir lá. E começaram a perturbar a fé dos irmãos. Aí Paulo sacou as espadas, né? Sacou as espadas do seu apostolado e começou a cortar a cabeça, irmãos. Porque essa verdade da justificação pela fé unicamente na obra e pessoa do Senhor é inegociável. E no capítulo 4, Paulo vai dizer que o que Jerusalém se tornou de verdade. Agora, atualmente. Capítulo 4, nós vamos ler do versículo... Vamos ver aqui... Do versículo 21 em diante. Na verdade, ele vai falar isso no 25, né? Mas vamos ler do 21 em diante. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? É interessante que ele faz um trocadilho. Você quer estar debaixo da lei mosaica, dos mandamentos, mas vocês não ouvem a lei, a Torá? Quer dizer, a lei é um termo muito genérico, pode ser usado para Torá, pode ser usado para a lei de mandamentos. Paulo está dizendo assim, você quer guardar a lei de mandamentos? Você quer guardar a lei, mas vocês não ouvem a lei, a Torá? Porque o que está escrito na Torá, no Pentateuco? Na Torá, no Pentateuco, em Gênesis, há uma história. E é uma história que é alegórica. Olha como é que o apóstolo tinha revelação. Como é que ele lia tudo a partir do prisma de Cristo e ele conseguia ver o que ninguém via. Acaso vocês não ouviram a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Na lei, na Torá está escrito isso. Um da mulher escrava e o outro da livre. Quem era escrava? Agar. Quem era livre? Sara. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre, mediante a promessa. O da escrava foi pelo esforço da carne. O da escrava, que está debaixo de uma lei, o que nasce dela é pelo esforço da carne. Você vê? É tudo que a lei pode tocar, irmão. A lei só toca a carne. E a carne tem que se esforçar para satisfazer a lei.
Mas o da livre de Sara foi pela promessa. Abraão não teve que ter esforço, foi Deus que fez. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Agar era uma escrava egípcia, certo? Não era? Era uma escrava egípcia. Mas os filhos de Agar, o filho de Agar com Abraão era quem? Ismael. Ismael foi morar na região da onde, irmãos? Qual foi o território geográfico onde Ismael, o filho da escrava, foi viver? Na Arábia. E aonde fica o Monte Sinai, onde a lei foi entregue? Na Arábia. A lei se liga com os filhos da escrava. Você está entendendo a alegoria? Ismael, o filho da escrava, foi morar na Arábia. E o que está lá na Arábia como um símbolo sagrado? A montanha do Sinai, onde a lei foi dada. Então, isso indica que a lei só lidar com quem é escravo. Ela não pode te dar vida nem libertação. Ela só pode te ordenar e te manter debaixo de cativeiro. Faça isso, não faça aquilo, mas ela não te dá força para obedecer. Ela só ordena. É maravilhosa a mente de Deus, irmãos. Como é que o apóstolo Paulo conseguia ver isso ao ler a palavra? Ele viu que Abraão teve um filho com uma escrava. Esse filho era Ismael. Ismael se tornou príncipe na terra da Arábia. Depois ele viu que na mesma terra da Arábia tinha uma montanha onde Deus entregou a lei. Bom, os filhos da escrava estão ligados à lei. Então Ismael, a Agar representa a mãe da escravidão. Então ela representa o Monte Sinai, a lei, que gera para a escravidão. Essa é a condição da Jerusalém terrena. Os filhos dela estão debaixo da lei. Rejeitaram a graça de Deus no Senhor Jesus. Parece meio complexo, né? Mas é o Espírito Santo que está falando isso. Continua assim. Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Por que Agar é o Monte Sinai que está na Arábia? Porque Agar, a descendência dela de Ismael, vive na Arábia, onde está o Monte Sinai. E os filhos de Israel que se submeteram à lei são os filhos da escrava, que é simbolizado em Agar. Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está debaixo de escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Aleluia. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que estás de dores de parto, porque são mais numerosos os filhos, tu que não estás de parto, né? Porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que da que tem marido. Então, olha só, a condição de Jerusalém desde o dia que rejeitou o Senhor, que rejeitou o testemunho do sinal de Jonas, rejeitou o testemunho de Paulo, é de escravidão. Ela será provada mais uma vez ao Deus enviar os escribas e profetas, mas ela ainda matará, ela ainda manterá o seu caráter de cidade assassina, que apedreja os profetas enviados pelo Senhor. Isso começou a acontecer desde a era do Evangelho, e no tempo do fim vai ser mais ainda. Por isso, o dia da ira, pelo derramamento de sangue inocente, certamente alcançará, e fará dela o centro das aflições no mundo. Por que Jesus disse que grande ira virá sobre esse povo? Jerusalém será calcada pelos gentios, até que os tempos deles se completem, e Jesus fala que isso vai acontecer, porque esses são tempos de vingança. É a vingança de Deus contra todos os servos dele que Jerusalém assassinou. Mas, graças a Deus, né? Mas essa cena, então vamos continuar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Mas essa cena sombria vai mudar, pois em Jerusalém Jesus conquistou uma de suas vitórias sobre Satanás. Não foi? Quando o tentador tentou Jesus, para onde foi que ele levou ele? Primeiro, antes de levar para a montanha para oferecer os reinos do mundo, levou primeiro para o pináculo do templo em Jerusalém. E em Jerusalém o Senhor obteve uma vitória sobre Satanás. Olha que coisa interessante. Uma das suas primeiras vitórias sobre o diabo se deu em Jerusalém. Antes até de começar o seu ministério, na hora da tentação. Ele obteve uma das suas vitórias sobre Satanás quando recusou-se a lançar-se do pináculo para provar seu senhorio divino.
Em Jerusalém, o Salvador primeiro exibiu os troféus da sua vitória de ressurreição. Então ele venceu a tentação de Satanás no pináculo do templo em Jerusalém. E a vitória da sua ressurreição também foi exibida aonde primeiro? Aonde, irmãos? Aonde que foi exibido primeiramente a vitória pública da sua ressurreição? Em Jerusalém. Porque quando Jesus ressuscitou, o que está escrito em Mateus 27? Muitos corpos de santos que dormiam saíram dos sepulcros e apareceram a muitos e entraram na cidade santa. Você está vendo? A vitória sobre a tentação, a vitória sobre a morte, tudo se deu em Jerusalém. Isso era um presságio de que Jerusalém, por fim, será a exibição maior da sua vitória. Aonde ele foi rejeitado, é onde por fim ele vai ser adorado como rei. Bendito seja o Senhor. Irmãos, eu não tenho eloquência. Se eu tivesse eloquência, eu gostaria de impressionar vocês com tudo isso. À medida que eu estava lendo e estudando esses assuntos, eu tinha hora que eu tinha vontade de saltar da cadeira. Eu falei, rapaz, mas estava na Bíblia. Eu não tinha nunca notado que a primeira vitória do Senhor sobre Satanás foi em Jerusalém. Eu estou apoiado no ombro de outros irmãos aqui, tá, para falar isso. Não foi coisa que eu fui vendo sozinho, não. Não tem nenhuma vergonha de dizer isso. Depois, a segunda grande vitória dele sobre a morte também foi em Jerusalém. E Deus ainda considerava a cidade que rejeitou seu filho, ele chama ela de cidade santa. Porque não é baseado na justiça de Israel, irmãos, é baseado no pacto de Deus com Abraão. Deus não muda. E se o povo muda, Deus tem um meio no seu Messias de preservar a sua promessa. Então, a segunda grande vitória foi quando os corpos dos santos ressuscitados, glorificados, apareceram a muitos dentro da cidade. E eles estavam no corpo de glória. Não diz que eles voltaram para o Hades depois. Ninguém sabe para onde foram. Mas eles estavam glorificados. Porque a palavra apareceram é a mesma que é usada para o corpo de glória de Jesus, que aparecia e desaparecia. Esses santos veterotestamentários compunham o molho de cevada das primícias. Porque você lembra, o Senhor Jesus morreu como um grão, mas a hora que semeia é um grão, mas a hora que sai da terra é uma espiga. Tem que ter um grupo junto. E eles foram privilegiados como vencedores do Antigo Testamento de compor o molho que saiu com ele, como as primícias no terceiro dia. E aparecer em Jerusalém. E aí continua. Apesar de seu terrível crime de matar Jesus, o texto sagrado ainda chama a cidade de cidade santa. E Jesus a nomeia como a cidade do grande rei, em Mateus 5,35. Assim, então, um dia as promessas dos profetas do Antigo Testamento se cumprirão, e esta será a cidade santa, de fato e em verdade. Vamos lá, Joel capítulo 3, versículo 16. Isso é porque nós estamos falando do reino no seu aspecto messiânico. É tudo isso que está reservado para a cidade de Jerusalém ainda. Joel 3,16. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Onde? Em Jerusalém. Certo? Então esse é o aspecto messiânico que vai se dar ainda em Jerusalém. Mas as promessas do reino messiânico diz respeito a Jerusalém, ao monte do templo também. Ao monte do templo. O templo que hoje está destruído, que só ficou lá o muro das lamentações, ele será reedificado, será profanado pelo anticristo, e depois o próprio Senhor Jesus, o Messias, vai edificar um templo muito maior. Então vamos ver agora um pouquinho sobre o que está escrito sobre o templo. Bom, a gente já leu o versículo ontem de Isaías capítulo 2, versículo 1 a 4. Os irmãos lembram? Nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Para ele afluirão todos os povos. E as nações dirão, vinde, subamos ao monte da casa do Senhor, para que ele nos ensine as suas leis. Isaías 2, né? 2, do 1 ao 4.
Irmãos, o templo está edificado aonde? Era, né? Na verdade, hoje ele está só ruínas. Mas aonde que o templo estava edificado? Como é que chamava a montanha? O Monte Moriá. Agora, é tão lindo quando você estuda geografia bíblica, porque isso é precioso. Por um lado a Bíblia fala que o templo está em Sião, depois fala que está no Monte Moriá, depois fala que está na Eira de Ornã, mas como é que é isso aí? É porque é o seguinte, o Monte Moriá é um complexo de montanhas. É uma grande montanha que tem colinas e outras montanhas menores em cima dele. Tudo aquilo ali é o Monte Moriá. Em cima do Moriá, num cume mais alto, está o Monte Calvário. É o que fica em evidência no Moriá. E você sabia, um especialista fez esse cálculo, que se você pegar e andar do Monte Moriá no Calvário 3 dias de caminhada, você chega exatamente em Berseba, andando, num passo comum de caminhada. Você chega em Berseba, que foi de onde Abraão saiu, de Berseba, para oferecer Isaque no Monte Moriá. Então indica que Abraão ofereceu Isaque exatamente na colina do Calvário, onde o Senhor Jesus foi oferecido pelo Pai. Era Moriá, porque Moriá é um complexo de montanha, mas era a colina mais alta no Monte Calvário, o Monte da Caveira. Foi o mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar. Se você andar, isso é o irmão Christian Shen, tá, que fala no livro dele, O Duplo Chamamento. Ele esteve em Jerusalém muitas vezes, e ele era um erudito nisso, então ele diz, e eu confio por isso, né? Se você andar do Monte Moriá, em cima da colina do Calvário, você descer um pouco, você encontra a chamada Eira de Ornã, que foi onde o templo de Salomão foi edificado por ordem de Deus, onde Deus aceitou o sacrifício do holocausto de Davi. Ali está a Eira de Ornã, que era onde o trigo é separado da palha. Ali está a cruz, o princípio da cruz. A cruz começa no Calvário e desce o princípio dela até a Eira de Ornã. Ali o templo é edificado. Se você descer um pouco mais, aí você vai descendo, descendo. Lá embaixo, perto do vale, numa colininha desprezada, está o Monte Sião. É o monte mais baixo. É o monte mais baixo, é onde está o trono de autoridade de Davi. Que inversão, né, irmãos? A gente pensa que o trono tem que estar em evidência. O rei, mas o reino de Deus é um reino invertido. É onde manda quem é servo. Qual é o monte que fica em evidência? A cruz. É da cruz que a gente não pode esquecer. Pessoas como nós precisam de cruz, irmãos. A gente quer trono, mas Deus quer nos dar cruz. Só os que passam pela senda humilhante da cruz, descendo do Calvário para a comunhão na casa de Deus, podem se assentar no trono. Eu sei que tem um hino, né? Muito lindo. Eu estava até tendo comunhão com o irmão em Santos sobre isso. Tem um hino muito lindo que fala Zion, né? Aquele hino Sião. Sião, aqui Deus habita. Sião és lindo, sendo elevado. Mas o Monte Sião não é elevado hoje. Um dia ele vai ser um monte elevado. Mas hoje, irmãos, ele é um monte desprezado. É no caminho da rejeição que está a glória. E nós não podemos antecipar. Nós não podemos achar que nós somos a última bolacha do pacote antes do Senhor. Se nós realmente chegamos a Sião, nós não vamos nos sentir maiores que os outros. Nós vamos estar numa posição de servo. Por isso o testemunho do Senhor é um testemunho de vitupério e vergonha agora. Deus ensinou, até na geografia da terra santa, um caminho para nós. Então, aí depois você vê que o princípio de Sião, que é o princípio da humilhação, é passado também para a Eira de Ornã. Porque no Salmo 131, no Salmo 122 e também nos Salmos, vários outros Salmos, aparece Sião e o templo, né, que está na Eira de Ornã, sendo associados. Como o irmão Christian fala, o princípio de Sião se estende. Mas tanto o templo como o trono de Davi, na menor colininha, estão escondidos pelo Monte Calvário da cruz. A cruz faz sombra sobre tudo. Por quê? Porque na era, agora, não é a hora do reinado, da exaltação. É a hora de nós tomarmos nossa cruz e seguirmos o Senhor.
É a hora de nós sermos escondidos pela cruz daquele que foi traspassado por nós. E então vai chegar o dia que o monte desprezado, quando o Senhor Jesus pisar no Monte das Oliveiras, que é o monte que está diante do Monte Moriá, o Monte das Oliveiras está fora do Monte Moriá. E entre o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras há um vale, que é o Vale de Cedron. E o Vale de Cedron, subindo um pouco mais acima, se torna o Vale de Josafá, depois vira o Vale de Megido, depois vira o Vale de Jezreel, lá em cima. É um vale só, descendo de Jezreel até o Vale de Cedron. E ele dá a volta na cidade, e do outro lado ele vira o Vale de Inom, que é a Guiena de fogo. É um vale só. Agora uma coisa, irmãos. Quando chegar o dia da glória, olha só, os desprezados que estão em Sião, no trono desprezado de Davi, onde a autoridade está com aquele que se humilha, naquele dia sim. Aí o Senhor vai pisar o Monte das Oliveiras, como diz Zacarias, e aí vai ocorrer um terremoto planetário. A 7ª taça. O mesmo momento que ele pisa o Monte das Oliveiras. E o monte racha de cima e embaixo. E um terremoto global, planetário acontece. E o que acontece? Os montes altos começam a descer e os montes baixinhos começam a subir. Porque o terremoto é isso. É um choque de placas tectônicas. As placas tectônicas, elas estão abaixo das plataformas continentais. E o que acontece? É igual a casca de ovo. Eles estão ali, ajustados. Aí eles tremem. E você sabe que do choque, do cisma, vai fazendo o quê? Montes vão subindo e montes que estão altos começam a descer. Então o Salmo 46 é uma profecia desse tempo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Ainda que os montes se abalem, desçam para o seio dos mares, contudo não temeremos. É o remanescente de Israel cantando no tempo do fim. E aquele salmo é um salmo escrito em alamote. O que significa alamote? Cântico de soprano. Deus ordenou que esse salmo profético fosse cantado pelas virgens em soprano e pelos homens em tenor. Porque do contraponto do cântico, um cantando em soprano. Soprano é aquela melodia solene que sobe em alegria. E o tenor baixa grave. O dia de Deus julgar as nações do mundo no Armagedão, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, vai ser o dia de abaixar os orgulhosos do grave de tenor e elevar os humildes em soprano. É um dia de ira, mas também de misericórdia. É o que dizia Abacuque: na tua ira, no dia da tua ira, lembra-te da misericórdia. Soprano e tenor juntos. E o irmão Gino até cantava esse salmo. O Salmo 46. Eu não sei cantar porque eu não tenho voz soprano nem tenor, não sei nada, irmãos. Mas o salmo foi escrito desse jeito porque Deus quer ensinar até na música, até na melodia, o princípio de juízo com misericórdia. Juízo com misericórdia, juízo com misericórdia. Abaixa os orgulhosos, exalta os humildes. Israel vai provar isso. Os montes estão descendo para o seio dos mares. Terremoto planetário. As nações estão sendo mudadas. Os soberbos estão sendo humilhados. Enquanto os humildes estão seguros, guardados e subindo. Protegidos. A gente poderia ler o Salmo 46, não podia? Amém. Vamos ler? Um salmo para ser cantado com soprano e tenor. E aí tem partes dele que você vai enxergar o soprano. E tem partes que você vai enxergar o grave do tenor. Solenidade de juízo. Era bonito, eu queria ver, irmãos. Eu pagaria tudo para ver. Isso aqui acontecendo. Não o que está acontecendo. Bom, eu também queria ver o que está acontecendo profetizado, sim. Mas é o que eu estou falando assim, eu queria ver o coro original das virgens em soprano e dos homens em tenor se contrapondo, cantando esse salmo. Porque ele foi escrito para ser cantado assim. Essa é a origem da palavra alamote, que é a palavra hebraica do título do salmo. Salmo 46. Ao mestre de canto dos filhos de Coré. E Coré, ou Corá, significa Calvário. Os filhos do Calvário.
E eles entendiam essa questão de que é cair, né? Entendiam. Sabiam o que é descer. Por quê? Porque os filhos de Coré são filhos daquele Coré que desceu quando a terra abriu e os engoliu. Mas os filhos de Coré não morreram. Tem um desenho de uma Bíblia infantil que eu vejo essa cena de quando Deus fende a terra e engole Coré com tudo que era dele, os filhos de Coré correndo e os braços de Moisés abertos para recebê-los, porque Coré havia desprezado os átrios da casa de Deus. Nós não queremos ser só porteiro, a gente quer o sacerdócio. Aí depois você vê os filhos de Coré cantando no Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma suspira pelos teus átrios. O que o pai desprezou, os filhos aprenderam a amar. Tá vendo? E eles passaram pelo princípio da cruz, então eles entendem o que é juízo misturado com misericórdia. E o cântico dos filhos de Coré é cantado em soprano e tenor, para profetizar o dia da ira com a misericórdia. O dia que um monte sobe e um monte desce. O humilde é exaltado e o orgulhoso é abatido. As nações caem, mas Israel sobe e ocupa o verdadeiro lugar. As poderosas cidades, Munique, Nova York, Moscou, caem todas, mas a colininha de Sião sobe, 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 sobe. E lá em cima um rio brota e vem descendo alegrando a cidade de Deus. E o Messias sobe nesse monte e se assenta no trono de Davi. Ah, irmãos, que dia vai ser esse? Tudo isso vai acontecer no reino milenar. Hoje, os especialistas já sabem que debaixo da cidade de Jerusalém há um lençol freático de água. Debaixo da grande montanha do Moriá. Quando o terremoto acontecer, vai haver uma fissura e a água vai subir. Por isso o Salmo profetiza que há um rio em Jerusalém. Hoje em Jerusalém não tem rio. Mas naquele dia vai haver. Quando o terremoto acontecer, um rio vai brotar. E aí vai se cumprir Ezequiel 47. Que em cima da casa de Deus, no cume do monte, vai haver um rio descendo. Descendo. Vai passar por toda a cidade e entrar no mar Mediterrâneo e no mar Morto. E esse rio alegrará a cidade de Deus. Então vamos ver o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas tribulações. Quantas tribulações eles passaram, e a maior delas é no tempo do fim. Aqui nós temos podemos dizer que aqui nós temos o soprano e o tenor. Eu não vou conseguir, tá, irmãos? Mas era mais... Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O soprano vai subindo. Aí vem o tenor. Socorro presente nas tribulações. Mas eles estão cantando numa antifonia, num contraponto. Juntos. E continua. Portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne. Ah, irmãos, eu não sei se você tem ideia disso. Mas quando nós estamos dizendo assim, vem o teu reino, você está pedindo para esse dia chegar. Porque para trazer o reino inabalável, Hebreus 12 diz o quê? Ele tem que abalar todas as coisas, para que só fique o inabalável. Então quando nós dizemos, vem o teu reino, nós estamos dizendo, Senhor, abale o abalável, para que fique apenas o inabalável. E ele vai fazer isso. Quando ele pisar no Monte das Oliveiras, vai cair todas as cidades de todas as nações. Mas a colininha de Sião vai subir. E aí continua. Ainda que os montes se abalem no seio dos mares. É isso que acontece num terremoto. Você já viu um terremoto? Quando dá um maremoto perto da montanha, as montanhas vão começando a entrar para dentro do mar. Aqui, segundo o irmão Christian, segundo o irmão Délcio, aqui está a descrição correta de um terremoto. Eles estão entrando para o seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Está tudo acontecendo assim. Mas na cidade de Deus tem um rio. Surgiu um rio em Jerusalém. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Todas as cidades cairão, mas Jerusalém ficará de pé. E um rio vai brotar na cidade. Deus ajudará desde a antemanhã.
desde o amanhecer, porque os judeus têm enfrentado trevas durante muito tempo, desde que rejeitaram o Senhor, mas nesse dia o sol vai raiar para eles. Virá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas. Bramam as nações, aqui é a condição do Armagedon. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Hoje Deus não está com eles, irmãos, mas naquele dia Deus vai ter se voltado para eles, e eles vão ver Yahvé encarnado. Jesus Cristo, o Senhor, é Jeová dos exércitos. Ele está conosco. Ele é o nosso refúgio. Quando eles achavam que a ONU podia ser a segurança deles, que qualquer coisa poderia ser a segurança deles, não. Só em Yahvé há salvação. Vinde! Aí, você sabe que, eu acho que nas Bíblias mais originais, eu estou lendo a atualizada aqui, mas nas originais tem um selá aqui. Aparece na de vocês o selá? Pausa, selá. Sabe por quê? Ele já descreveu a cena do maremoto, do terremoto, os montes baixos subindo, os pequenos sendo elevados, o rio brotando na cidade de Deus, as nações sendo vencidas, as nações que estão contra eles. Aí ele dá uma pausa. E aí ele fala: agora venham, vinde, contemplai as obras de Yahvé. Quais são as obras dele nesse dia? São obras de assolações no mundo. Que assolações efetuou na terra? Ele põe termo à guerra, ou seja, ele põe fim à guerra. Acabou, irmãos. Não tem mais Yasser Arafat, não tem o LP, não tem Biden, não tem ninguém. Ele põe fim à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Hoje parece que ele não é Deus, parece que Deus se esqueceu do seu povo, da sua promessa, da sua aliança. Mas naquele dia, ele quebrará, despedaçará a lança, queimará os carros no fogo, e aí todos saberão que ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí o Salmo 47, continuando a profecia, entra o que vai acontecer quando ele for feito rei de toda a terra. Os povos baterão palmas. Por quê? Batei palmas todos os povos, chegou a hora de cantar. Antes não. Mas agora todos os povos devem bater palmas. Celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei. Só de Israel? Só da igreja? De toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs os nossos pés, pôs sobre os nossos pés as nações, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, quem ele ama. Finalmente, irmãos, o reino foi devolvido a eles. Essa é a profecia. E nesse tempo, quando ele sobe e é feito Senhor de todos os reinos da terra, aí o Salmo 48, de forma literal, se cumpre. Quando os povos estão festejando, aí começa: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Ali ele é visto grande, naquele grande dia. Então isso é uma coisa que vai acontecer em relação ao templo. Quanto tempo eu tenho mais, Diego? Acabou? Um pouquinho mais? Tá. Agora, nesse dia também, o que vai acontecer? Hoje, a colina do Sião não tem como abarcar um templo como as descrições feitas em Ezequiel. Ezequiel 40 ao 48 descreve, irmãos, a restauração do templo. E o sacerdócio sendo restaurado com sacrifícios. Isso vai acontecer. Sabe por quê? Olha, lá em Ezequiel 43, vamos lá, Ezequiel 43. Versículo 1.
Versículo 1 ao 3. Então o homem me levou à porta a porta que olha para o oriente. E eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vi destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. Ele viu a mesma glória do capítulo 1 de Ezequiel, agora retornando para a casa de Deus. Isso aqui é uma visão da segunda vinda do Senhor, entrando no templo. Porque o Senhor falou, a vossa casa ficará deserta e não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Mas agora ele está retornando para esse templo que tinha ficado vazio. Mas aqui, irmãos, não é mais o templo de Herodes. Não é nem o templo que eles estão tentando reconstruir em Jerusalém. É o templo do milênio. É o templo que o próprio Messias vai reedificar. Porque Zacarias 6 profetiza que ele edificará o templo de Yahvé na terra de Israel. Então aqui ele está voltando para esse tempo aqui. E aí, né? Então eu coloquei aqui, esses versículos demonstram que a entrada da glória de Deus, o Messias, no templo restaurado, será a sua verdadeira e real dedicação. Nunca mais os exércitos estrangeiros o poluirão ou o queimarão, como fizeram das outras vezes. Até mesmo o último ataque de Satanás, você sabe que quando termina o milênio, Satanás planeja um último ataque. Mas ele não chega a desferir uma flecha. Até mesmo o último ataque de Satanás será frustrado pelo fogo do céu antes que o templo seja sequer tocado. E aí é que surge mais uma questão. Se no templo, como você vê no capítulo 44, está dizendo aqui que haverá sacrifícios lá. Os sacrifícios vão ser restaurados no templo do milênio. Aí surge uma pergunta, né? Mas como que isso é possível? Porque não diz Hebreus que o sacrifício de Cristo é único e para sempre? Nós podemos sacrificar demais para obter perdão? Não. Por quê? Porque o livro de Hebreus diz bem claro que o Senhor Jesus realizou um único e perfeito sacrifício. E que os animais, os sacrifícios deles lá, eram figura desse sacrifício mais perfeito. Mas então aí que surge a dúvida. A profecia de Ezequiel é literal. Então por que está tendo sacrifício agora no milênio? Como explicar isso com Hebreus? Não se choca? Aí tem irmãos que alegoriza. Não, essa passagem aqui só pode ser alegórica. Porque se Hebreus diz que o Senhor Jesus é o único sacrifício, como que no milênio ele vai permitir fazer sacrifício de novo? Tem mais de uma resposta para isso, mas eu queria focar só em uma, que foi dada pelo irmão Gouveia também no estudo dele sobre o reino futuro. E eu queria ler para os irmãos a nota, mas antes eu queria que os irmãos abrissem comigo em Hebreus, capítulo... Vamos ver aqui, eu anotei o versículo aqui. Vamos lá. Hebreus, capítulo 9. Vamos ver uma coisa impressionante, irmãos. Como é que Deus... Eu não digo que não há dificuldades. Muitas pessoas veem dificuldade nisso, mas a própria Bíblia às vezes tem respostas escondidas em textos que a gente lê e não considera. Hebreus 9, versículo 13. O que a Bíblia diz a respeito dos sacrifícios do Antigo Testamento? 9, 13. Portanto, olha só o 13. Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne. O que estava sendo purificado com aqueles sacrifícios? E é o texto sagrado que está dizendo que havia uma purificação da carne. Mas essa purificação da carne purificava o espírito e a consciência? Não. Então, para purificar o espírito e a consciência, precisava de um sacrifício de valor espiritual infinito. E Deus só podia prover isso em Cristo. Mas o texto não deixa de dizer que a purificação da carne era feita. Para aqueles que estavam adorando a Deus na exterioridade da carne, o sacrifício da carne purificava a carne, não purificava a consciência. Mas aí o 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará o quê?
a nossa consciência, porque hoje nós adoramos a Deus no Espírito. E qual é a parte líder do Espírito? A consciência. Então a consciência tem que ser purificada e por isso o sacrifício de Cristo é o único que pode realizar isso. Na era da graça, irmãos, a adoração de Deus é num templo físico, é na carne ou é no Espírito? É no Espírito. Nós precisamos então, é um pecado nós queremos sacrificar e anular a obra de Cristo para voltar a sacrifício de animais. No que tange, olha, presta atenção nisso aqui, irmãos, no que tange a purificação da consciência, só o sacrifício de Cristo pode dar a integralidade para a adoração. Mas no milênio, Deus vai retornar aos pactos terrenos com Israel. E Israel ainda vai estar... Israel vai estar glorificado no milênio? Os israelitas? Não. As nações que vão ser chamadas a adorar o Senhor vão estar num corpo de carne ou num corpo glorificado? De carne. Então Deus vai estar num santuário terreno, que é o santuário de Ezequiel. O Messias vai se assentar dentro do trono dele, dentro do santuário, para cumprir as promessas de Abraão. E a era do milênio, a era da graça, do mistério, a era de adoração no Espírito, de só ser adoração no Espírito, acabou. Agora Deus, no milênio, Ele vai fazer as duas coisas acontecer ao mesmo tempo. Adoração no Espírito com adoração na carne. Porque vai haver santos glorificados adorando Ele no Espírito. Mas vai haver pessoas ainda na carne vindo adorar em Jerusalém. Você entendeu? Isaías 65 não profetiza dizendo que de uma lua nova a outra irá toda a carne. Ele faz questão de dizer que toda a carne adorará o Senhor dos Exércitos. A adoração na carne, por causa que as pessoas estarão adorando Ele na carne, os sacrifícios que purificam a carne irão retornar. Deu para entender? Mas não quer dizer que o sacrifício de Cristo foi anulado com isso, porque eles vão estar, como eles adoram o Senhor ainda na carne, numa transição, porque nós já adoramos só no Espírito. As nações vão precisar aprender a adorar na carne, porque elas nunca conheceram, irmãos. Eu não sei se os irmãos têm ideia, Israel conhece como é o sacrifício de adoração a Deus, mas as nações não conhecem nada disso. Elas não conhecem a adoração na carne, não conhecem a adoração no Espírito, não conhecem nada. E no milênio, a parte messiânica vai estar ensinando elas a adorar a Deus na carne, e elas vão contemplar o Messias no trono para terem suas consciências purificadas. Então, no milênio, a purificação da consciência vai ser pelo sacrifício do Messias. Mas elas vão estar sendo ensinadas acerca dos detalhes do sacrifício do Messias com os sacrifícios na carne. Porque as nações precisarão aprender isso durante o milênio. Então, durante o milênio, a adoração espiritual da consciência é por meio do sacrifício de Cristo. Mas o ensino acerca dos detalhes do sacrifício de Cristo vai ser por meio da adoração feita na carne, para o qual haverá sacrifícios de animais na carne. Porque visto que o Deus vai estar se aproximando de homens na carne, os sacrifícios que purificam a carne vão retornar. Deu para entender? Dá para entender isso, irmãos? Então é por isso que no milênio ainda tem sacrifícios de animais. Mas não são sacrifícios que expiam a culpa. Só o sacrifício de Cristo expia a culpa. O sacrifício da carne é para aprender, para eles, para as nações poderem ver o que Israel já sabe e o que a igreja já sabe muito mais. É para as nações poderem ver no sacrifício da carne o quanto custou o sacrifício espiritual de Cristo. Porque as nações não têm ideia nenhuma do que é isso. Sai aí no Brasil, em qualquer lugar, pergunta sobre holocausto, oblação. O que você acha que o presidente Jair Bolsonaro entende disso? O que você acha que o deputado estadual entende disso? O que você acha que a dona de casa que vive lá no Maranhão entende disso? Ninguém entende nada, irmãos. Os povos, os gentios estão em trevas, mas no milênio eles vão aprender com as duas coisas. O sacrifício da carne, eles vão ser purificados no que tange a carne. E esse sacrifício da carne aponta para o sacrifício espiritual de Cristo, por o qual receberão purificação das suas consciências. É que no milênio as duas eras se transpõem uma a outra. A era da adoração no Espírito com a era daquela adoração na carne. Então os sacrifícios voltam durante esse tempo. Mas nenhum está anulando o outro. E aí o que é dito em Isaías? Por que eu sei que Deus vai ter uma casa física? Porque o Senhor Jesus falou do templo físico. A minha casa será chamada casa de oração. Então vai ter que ter uma casa para os povos irem adorar. Essa é a parte messiânica do reino do Senhor. Amém? Essas promessas irão se cumprir. E se nós formos vencedores, nós estaremos lá.
para ver tudo isso acontecer diante dos nossos olhos. E o que resta para nós como vencedores? Me dá mais só 5 minutinhos. Já é o fim mesmo. Depois a gente vai almoçar, vamos ter comunhão. Ou qual é a porção que resta para a parte celestial, irmãos? Vamos ver um versículo interessante em Mateus, capítulo 13. Enquanto o Israel terreno vai estar usufruindo tudo isso aqui, Mateus 13. O que vai acontecer com os filhos do reino, naquela parábola do joio que a gente leu ontem? Mateus 13. Não, Mateus 13. Mateus 13. Eu estou em Marcos 13, por isso que eu não estou achando o versículo. Mateus 13. Olha só, quando o Senhor está explicando a parábola do joio, ele fala assim no versículo 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Então aqui você vê os anjos obedecendo o homem. Um homem que é filho do homem, mas também é filho de Deus, conforme Natanael veio falar, tu és o rei de Israel, a sua humanidade. Tu és o filho de Deus, a sua divindade. O Filho do Homem aqui tem os seus anjos. Você tem um homem governando sobre os anjos e os anjos indo e vindo cumprindo as ordens desse homem. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino. Do reino de quem? Do Filho do Homem. Esse reino aqui é a parte terrena ou celestial? Terrena. Porque ele vai ajuntar do seu reino. A parte celestial não tem problema mais, irmão. Mas aqui na terra, quando ele vier reinar, ainda vai ter coisas que são inadequadas ao seu reino. Por exemplo, você acha que quando o Senhor Jesus estiver reinando nesse planeta, os templos idólatras da Índia vão ficar de pé? Você acha que o rio Gandhi vai ficar naquela sujeira toda com gente tomando banho em água de morto e tudo aquilo lá, meu irmão? Você acha que Las Vegas vai estar funcionando a todo vapor? Não, irmãos. Os anjos vão fazer um trabalho de purificação. Ele vai mandar suas hostes de anjos, mas eles vão varrer da terra tudo que for objeto de idolatria, de escárnio, de escândalo e de sujeira. É os anjos que vão fazer isso. Eu quero estar lá para ver. Você imaginou aquela falange de anjo passando? Meu Deus do céu. Na parte celestial. Ele vai fazer isso na terra, né? Mas a ordem vai ser dada desde a parte celestial. Nós estaremos na parte celestial assistindo de camarote. Exato. Na arquibancada. Irmão, você já pensou? Eu não quero dizer para os irmãos que isso é pouca coisa, não, porque é o que está escrito. Nós temos que gastar a nossa imaginação com essas coisas. Pensar nas coisas lá do alto. Se você não pensar nisso, você vai pensar no quê? Se você não pensar que Las Vegas vai ser demolida pelos anjos, você vai começar a amar Las Vegas. Então é melhor pensar que os anjos vão estar fazendo esse trabalho. Um trabalho, irmãos, que se hoje nós vamos fazer, dá trabalho e ninguém faz. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o Filho do Homem, no seu reino messiânico, vai estar fazendo essa purificação por meio dos anjos. E os justos que são os filhos do reino agora, os que creem no Senhor, que são vencedores, o que vai acontecer com eles? Então os justos resplandecerão como o sol no reino do Filho do Homem ou no reino do Pai? O que é o reino do Pai? É a parte celestial. O reino do Filho do Homem, como Filho do Homem, é sobre os povos na terra, a parte terrena do milênio. O reino do Pai é onde está o trono do Pai, porque lembra que a gente falou? O Senhor Jesus ressuscitou e se assentou no trono do Pai. O trono celestial é do Pai. O trono do Filho, como encarnado, é o trono em Jerusalém, na parte messiânica. Então os justos, como o sol, vão resplandecer. Nosso corpo, irmão, vai ser como o corpo dos anjos. E então tudo aquilo que a gente sonhava nos contos de fadas vai ser verdade. Você acha que só o Peter Pan voa?
Irmãos. Então isso vai ser durante o período do reino, vai estar acontecendo isso? Sim. Ou antes? Não, é quando começar o reino. E nós vamos estar na Nova Jerusalém, que vai estar flutuando em cima das nações. Depois do novo céu e nova terra, ela desce do céu para a terra. Vai se tornar visível. O reino que hoje é mistério vai ser revelado. E quando Cristo, que é a nossa vida em mistério, se revelar, então se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa é a nossa esperança. Nós aguardamos esse dia. E aí vai se cumprir a tipologia de Cântico dos Cânticos. Quando eu te encontrar lá fora. Lá fora da onde? Daqui. Dessa casa, desse corpo dessa morte, do corpo do pecado, do corpo dessa humilhação. Quando o mortal for absorvido pela vida. Quando eu te encontrar lá fora, beijar-te-ei. E nunca mais serei desprezada. Bendito seja o Senhor, irmãos. Amém. Existem outros versículos sobre essa parte celestial, mas eu não vou ter tempo. Vou ter que parar aqui. Mas depois tem um escrito que a gente está traduzindo do irmão Gouveia, chamado A Ressurreição de Cristo e a Nossa. É um estudo de Coríntios 15, falando do corpo de glória, das glórias vindouras. Aí a gente vai poder estudar isso numa outra oportunidade. Mas vamos ficar com essa esperança. É muito maior do que a gente pensa, o que está reservado para nós. Que o Senhor continue falando no nosso coração. E que acima de tudo isso, tudo provoque em nós o Maranata. Vem, Senhor Jesus. Onde todas essas maravilhas irão acontecer. Bendito seja o Senhor. Amém. Amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sim. Para uma herança incorruptível. Amém. Sem mácula. Sim. Imarcessível, reservada nos céus. Nos céus. Para vós outros. Amém. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém. Nisso exultai. Amém. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Amém. Nisso exultai. Sim. Amém. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecido, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. A quem não havendo visto, a mais. No qual não vendo agora, mas crendo. Exultais com alegria indizível e cheia de glória. Amém. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu creio que o coração de todos nós é de gratidão ao Senhor por esse tempo que Ele nos concedeu. Recebemos muita palavra do Senhor e com essa palavra vem também o encargo do Senhor trabalhar essa palavra nos nossos corações. Amém. Há que praticarmos essas palavras, produzir em nós o sentimento de maranata, produzir em nós o sentimento de ardor. Toda essa palavra ela opera eficazmente em nós. Amém. Hoje. Amém. A preparação do Senhor, ela vai concluir e revelar-se no último tempo. Mas ela precisa operar nos nossos corações hoje. Sim. E o Senhor é fiel para cumprir toda a promessa que Ele fez para nós.